do computador e usou o som do celular. Foi o único jeito, porque eu não conseguia ouvir nada. Vamos entrar. Entramos. Simultâneo, Andréa? Simultâneo, já estamos ao vivo também no Face. No Face e no Instagram ou só no Face? Só no Face. Só no Face, tá. E estamos aqui no Zoom, para quem entrar na sala, e para quem vai nos acompanhar também pelo Facebook. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa mesa redonda hoje sobre Espiritismo na atualidade. Vou até compartilhar a nossa telinha aqui para falar rapidamente, poder apresentar os nossos participantes. Temos o prazer de receber palestrantes novos. Então, iniciando essa mesa redonda, o Espiritismo na Atualidade, eu gostaria de apresentar a vocês a Aline Moura. Aline, pode dar um... Então, a Aline... Boa noite a todos. Ela é jornalista, frequenta o Grupo Espírita Semeadores do Bem, na Penha, e a convite do Ronaldo Oliveira, que também faz parte dessa mesa, está conosco hoje e, se Deus quiser, poderá participar em outros eventos da nossa casa também. Gostaríamos muito de contar com o auxílio dela. É sempre bom, estávamos até conversando, antes de iniciarmos oficialmente, dessa possibilidade, né? Estamos à distância, estamos enfrentando um momento de pedras, né? De várias pedras e buracos aí no caminho, mas, de qualquer forma, que nos abre essa possibilidade de comunhão com colegas dos centros de toda a cidade e até de outros estados, né? Como nós tivemos o Carlos Bartel, de Santa Catarina, 2 semanas atrás, e que vai retornar na segunda-feira para participar do nosso Evangelho às segundas, né? Enfim, então, Aline, seja bem-vinda, vai estar agora conosco. Também reapresento o Ronaldo Oliveira, que já esteve conosco também às segundas-feiras. Ronaldo, você pode dar um oi? Olá. Vamos lá. Ronaldo também é do Centro Espírita Antônio Bernardes Ferreira, também no Tatuapé. Ele já esteve conosco numa segunda-feira, vai retornar agora em outubro, né, Ronaldo? Já estou passando dados para ele. Vamos ver a data, isso. Se Deus quiser, vai dar. Se for em outubro, temos em novembro, não tem problema. Segundas-feiras temos abertos aí a todos os colegas que possam compartilhar conosco. Sem dúvida. E, finalmente, o último a compor a mesa essa noite é o Marcel Martins, que é o presidente do Grupo Espírita Luz do Amor, aqui na região do Butantã, Jardim Panfilioli, Rio Pequeno, é uma confluência, né, de mini-bairros, né, Também vai estar conosco. Eu vou pedir a todos que estão acompanhando pelo Zoom para manterem a câmera fechada, porque ajuda a sua permanência, e os microfones também, por favor. Vamos deixar as perguntas para o final. Se vocês quiserem, vocês podem digitar já as perguntas no chat, ou abre o microfone depois de os 3 fazerem as respectivas apresentações, tá bom? Eu vou só tirar vou parar de compartilhar aqui para poder abrir. Então, faremos agora. Eu vou pedir, então, para os nossos visitantes, para seguirem. Vamos deixar as mulheres primeiro, ladies first, começando com a Aline. Tudo bem, Aline? Eu sou cavaleiro, o Marcel também. Isso, aí depois teremos Ronaldo, e aí o Marcel fecha, né? O Marcel é da casa, tá bom? Então, Aline, por favor, fique à vontade. Seja bem-vinda. Certo, muito boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui, pedindo licença à espiritualidade para entrar na casa de vocês, né? Toda palestra é um tratamento, seja na casa espírita, ou seja no nosso lar, durante o Evangelho no lar também é um tratamento, onde nós vamos recebendo a visita dos nossos anjos espirituais, daqueles que acompanham a nossa vida,
daqueles que nos inspiram, que nos querem tão bem. Então, que nós possamos sempre manter esse contato, pedindo a Jesus, né, as bênçãos de ter completado mais um dia e pedindo aos mentores espirituais que possam inspirar nós palestrantes que aqui estamos, para que nós possamos, né, colocar sementes que abram as portas da sua vida, das suas dificuldades, para que você possa sair desse momento que é para você muito melhor do que você chegou. E nós vamos agora dando início a esta oportunidade maravilhosa, agradecendo a casa por este trabalho, agradecendo por sermos pessoas que temos a condição de estar aqui com internet, com acesso e conhecimento digital. Muitos ainda não têm, não é a realidade, mas nós sabemos que Jesus toca a todos, em qualquer oportunidade, seja no ambiente físico ou seja no ambiente digital, Jesus está agindo a todo momento. Falar de espiritismo na atualidade é lembrar que Jesus, ele é o maior médico que existe, que ele é o médico das almas. É lembrar que Jesus, ele veio para tocar pescadores de almas. Ele pegou sua equipe de apóstolos, de pessoas simples de coração, de pessoas que ainda precisavam ser lapidadas como diamantes, e os transformou. E não os transformou escrevendo qualquer coisa, mas os transformou pela prática, pelo exemplo do amor. Quando nós vemos a obra de Chico, há 2000 anos, ele fala que quando Jesus falou a palavra amor, estremeceu a terra. Então, é nós lembrarmos do Cristo como o ser que tinha mais conhecimento desse planeta, como o ser que mais tinha sabedoria, mas ele veio para servir. Ele veio para lavar pés, ele veio para multiplicar pães, ele veio para semear. Então, é lembrar de um Cristo que não é opressor, pelo contrário, ele vem para levantar aqueles que são oprimidos, aqueles que são excluídos, aqueles que sofrem. Se Jesus caminhasse hoje na nossa sociedade, certamente ele estaria com pessoas que nós julgamos, que nós abominamos. Mas por quê? Porque os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E quem são os doentes? Os doentes são aqueles que têm dificuldades, que têm preconceitos, que têm dificuldade de aceitar um problema, de aceitar um familiar, que têm dificuldade de aceitar uma situação de sofrimento, muitas vezes se colocam numa posição de vítima da vida, muitas vezes se colocam numa energia de tristeza, numa energia de não ter prosperidade financeira, não ter saúde. É sempre não. Nós vivemos cercados pelo não. Nós vivemos na escassez, sempre olhando para o que nos falta, sempre adiando a nossa felicidade, porque a gente coloca muitas vezes a nossa felicidade na mão do outro. Quando meu filho se formar, quando a minha esposa completar os estudos, quando a minha mãe melhorar de saúde, quando o meu filho se casar. Então, sempre estamos colocando empecilhos na nossa felicidade. Sempre estamos adiando o nosso crescimento, porque nós vemos o sofrimento como uma barreira, como um obstáculo. Então, eu convido você essa noite a refletir, não aquilo que lhe falta, mas aquilo que você tem em abundância, aquilo que você pode agradecer e que os outros ao seu redor, de repente, não têm. O que te sobra? O que você pode doar para o outro? Porque falar de espiritismo na atualidade é falar de doar-se, de multiplicar aquele talento que está escondido, que só você tem,
de multiplicar esse jeito seu de olhar a vida, de contagiar, de alegrar as pessoas, esse conhecimento que você tem, e fazer com que outra pessoa seja feliz por isso. Isso nada a ver, não tem conexão com retorno financeiro. Isso tem conexão com você. Como que você pode brilhar essa luz que já existe dentro de você e que o próprio Cristo disse em Mateus: brilhe a vossa luz. Você tem luz. Então, como que você pode fazer essa luz brilhar ainda mais e iluminar quem está ao seu redor? Porque o que Deus quer fazer dentro de você, o projeto que Deus tem para você, é muito maior do que você pode fazer por alguém. Porque primeiro, amar-se, primeiro entender, compreender o amor. E você compreendendo o amor em você, você saberá o que é amor no outro. E como esse amor precisa ser doado para o outro. Então, compreender o amor é o nosso grande desafio nessa sociedade nos dias atuais. Porque se a gente compreende o amor, a gente respeita o outro, a gente entende que o outro está fazendo escolhas e que escolhas podem se modificar pelo caminho, nenhuma escolha é absoluta e que o caminho é autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, eu posso até falhar, mas eu vou falhar com mais leveza. Eu vou levar essa falha com bom humor. Eu vou levar essa falha entendendo que Deus me ama mesmo assim. Mesmo sendo essa pessoa que eu sou, que precisa melhorar, Deus me ama. E se Deus me ama, Ele compreende que estou caminhando, que estou em um processo de crescimento e de evolução. Então, o que eu posso melhorar hoje, agora? São essas as reflexões que o mentor espiritual traz para vocês essa noite. O que você pode fazer hoje? Vamos viver o hoje. O amanhã a Deus pertence. O próprio Jesus diz: a cada dia o seu mal. Então, pense nos desafios que você tem hoje, porque o amanhã só vai acontecer se você melhorar hoje, se você criar uma boa vida e uma boa realidade hoje, se você sonhar e realizar hoje. Quanto tempo eu ainda tenho? Tem um tempinho, ainda tem mais uns minutinhos, Aline. Pode ficar tranquila, porque a gente começou um pouquinho depois, então tá certinho. Eu vou pedir só para você dar uma olhada, eu não sei se parece que está fazendo um barulho de vento às vezes no seu microfone. Sim. Eu sei o que é. Então tá bom, porque a gente estava aqui, os microfones estão fechados. Então tá certinho. Mas fique à vontade, sim. Pode continuar assim. Tudo bem. Então, eu vou lembrar vocês do nosso grande amigo, Paulo de Tarso. Paulo, ele é o nosso maior exemplo de transformação, porque às vezes a gente olha Jesus com aquele olhar, com aquela grandiosidade tão imensa, e tem pessoas que falam assim: nossa, nunca vou chegar aos pés de Jesus. Mas Paulo, ele é muito a nossa realidade, porque ele era uma pessoa que perseguia os cristãos. Ele não conseguia entender como que uma imensa população conseguia seguir um mestre que nada tinha a oferecer, um mestre que não tinha um lugar para repousar, um lugar para dormir. Então, Paulo, ele ficava inquieto e ele perseguia esses cristãos. Até que um dia ele está cavalgando numa cidade que se chamava Damasco e ele cai do cavalo. Um imenso clarão vem sobre ele que o cega temporariamente e ele cai do cavalo. E a própria voz do Cristo pergunta: o que queres que eu faça? O que queres de mim, Paulo? Por que me persegues? E Paulo não consegue responder o porquê que ele persegue. Então, a partir dali, algo o tocou. Lembremos que é muito... Quando a gente olha a história de Jesus pelos olhos terrenos, a gente não entende como Jesus tinha esse magnetismo tão grande
que ele tocava pessoas com o olhar, com o falar, com uma simples aparição. Mas se nós lermos a literatura espírita e interpretarmos com os olhos da alma, nós vamos perceber que Jesus tinha uma equipe espiritual de espíritos que se prepararam há muito tempo na espiritualidade, que são estudiosos do Evangelho do Cristo, e que no momento em que Jesus os encontra, ele consegue fazer a sua obra de amor, porque o Espírito reconhece, nós nos reconhecemos. Então, Paulo se transforma a partir daquele momento e daquele amor que ele já tinha sentido quando ele vê o sacrifício de Estevão, que é morto, apedrejado. Então, ele já tinha aquela sementinha com a morte de Estevão. Quem quiser conhecer mais, leia o livro Paulo e Estevão. E aí, quando Jesus vai até ele, ele se modifica. E ele passa a dizer o que ele passa a prática do que ele diz. Já não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, esse é um exemplo que pode nos inspirar a sair das nossas dores e a ver que caminhar com Jesus não é fácil. Se você tem alguma religião hoje em dia, você vai ser criticado, você vai ser chamado de fanático, você vai ser julgado. Como que você vai na casa espírita, no culto, na missa, e você vai deixar de perder essa oportunidade de reunião da nossa família? Como que você vai deixar de ir em tal lugar, nesse aniversário, nessa reunião, nesse casamento? Você vai ser criticado. Mas Jesus é contigo e sabe do teu coração. Então, Paulo é o nosso exemplo a seguir, também o exemplo de Bezerra de Menezes, que sempre agiu em prol do próximo, da caridade, do amor. Se hoje a Casa Espírita, nos dias atuais, tem esse trabalho de assistência, de cesta básicas, de caridade, de auxílio a moradores de rua, de tudo ter um prol da caridade, foi graças a Bezerra de Menezes. Então, não tem como a gente pensar nos dias atuais sem a gente olhar o passado. Mas o que nós podemos fazer com esse passado? Se ele foi bom, valorizar e nos impulsionar para frente. Se ele foi difícil, ele também nos impulsionou para algo para frente. Nós não somos as mesmas pessoas de 2 ou 5 anos atrás, não somos. Mas somos pessoas melhores. Mesmo quem não tem a prática da reforma íntima e do autoconhecimento, melhorou em alguma coisa. É impossível dizer que não melhorou, mas podemos melhorar mais. Podemos nos esforçar um pouquinho mais. E essa pandemia, ela nos ensina isso. A cada dia é um dia, cada momento é um momento, mas o momento mais importante é o agora. E aqui eu encerro por enquanto e vamos a perguntas e participação. Obrigada, Aline. Pode deixar, eles vão colocar no final. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra ao Ronaldo agora. E ao final teremos. Quem quiser já colocar perguntas, é só listar aqui no chat, tá bom? Ronaldo, por favor. Né? Ah, sim, agora vi. Pronto, é coisas do modernismo. Está ouvindo agora? Posso começar? Sim, por favor, pode começar. Ah, que bom. Aqui tem que ser tudo controladinho, né? Senão sai fora do eixo. É isso aí. Boa noite, meu amigo. Boa noite, minha amiga. Um beijo no teu coração, paz e luz. E todos nós tenham certeza que nós todos estamos caminhando para o bem, mesmo que tenhamos aí altos e baixos, mas a gente está saindo dessa pandemia, como disse a Aline, mas a gente vai sair dessa. Mas vamos ao nosso tema de hoje. Espiritismo na atualidade. Nós temos que ver como é que Kardec começou, para a gente ter uma pequena ideia. Depois a gente vai chegando mais para, principalmente nos anos 40, que
Chico Xavier deu uma grande guinada no espiritismo e depois agora na atualidade. Não dá para contar, evidentemente, a história do Kardec, como ele começou, mas ele começou a descobrir o magnetismo. E fizeram uma pergunta da revista de estudos psicológicos se o espiritismo tinha alguma coisa a ver com o magnetismo. E ele respondeu, na verdade, uma coisa é outra, outra coisa é a mesma coisa. Não dá para falar de espiritismo sem antes se não falar de magnetismo, porque tudo é ação magnética. São leis de atração que temos dentro de nós. Então, Kardec descobriu isso e começou a desenvolver. Aí ele fez o Pentateuco Kardeciano, que são 5 livros da codificação. Vale dizer que muita gente fala, foi Kardec que criou o espiritismo? Para você, meu amigo, minha amiga que está no Facebook, que não é espírita, alguns amigos que eu convidei que não são espíritas, não, Kardec não criou. Ele concatenou todas as perguntas, né, as respostas que os espíritos foram passando, e ele foi criou o Livro dos Espíritos, depois foi todos os livros da codificação. Não vou falar um de cada um, senão não dá tempo. Então, o que aconteceu? Ele vem desenvolvendo isso já desde 1857, mas ele tem as revistas de cunho psicológico, que são as revistas de estudo. Uma das colocações que eu acho maravilhosa, que Kardec colocou, e eu adotei para mim, passo isso para as pessoas, e essa é uma base que eu tenho, na revista número 95, de 1857-58, mais ou menos. Ele diz assim, o cristão espírita, veja, ele pôs primeiro cristão, não espírita. O cristão espírita verdadeiro é um livre pensador. Vocês estão pegando? Você, eu, todos nós somos livre pensadores. Há uma liberdade interior. Você pensa como você quiser. Mas não tem que seguir o espiritismo. Sim, você pode seguir, mas você pensa por você. O raciocínio é seu. Ele ainda disse, se você tiver, ao longo dos anos, se você achar que tem alguma coisa errada, vá atrás daquilo que você acha certo e deixe para lá o espiritismo. E eu, até hoje, tantos anos para cá, venho pesquisando outras religiões, que eu sou um pesquisador, pesquiso outras mentes, cabeça, psicologia, uma série de coisas, e eu venho notando que não tem nada de contradição. Então, veja como é gostoso a gente falar isso. Então, de lá para cá, chegou em 1940 e pouco, vem o Chico, com o primeiro livro que ele psicografou, que é o Parnaso, né? Além Túmulo. São vários espíritos que passaram para o Chico, são poemas, né? Depois ele foi desenvolvendo, ele só criou 420 e poucos livros, né? Só isso, durante o seu período aqui na Terra. Então, vejam que de 1940 e pouco até os nossos dias, são 80 anos de Chico, nesse sentido, que nós temos. Então, Chico deu uma grande alavancada no espiritismo, porque ele veio falar do nosso lar. Olha só que maravilha! O nosso lar são 16 volumes, para quem quiser saber. Inicia-se com o nosso lar. E ele fala e descreve tudo isso. Isso foi uma grande alavancada que Chico deu para que o espiritismo continuasse. O espiritismo, propriamente dito, não se desenvolveu muito, principalmente na Europa, porque aquela famosa frase, santo de casa não faz milagre, né? E veio se desenvolver aqui no Brasil, por incrível que pareça, porque os brasileiros são religiosos, por incrível que pareça, mas são. Tanto que o espiritismo hoje, na atualidade, puxando para nós agora, a gente faz muitas palestras, conhece muita gente de centro, muitos centros, eu viajo muito, converso com muita gente. Eu tenho notado, e até colegas palestrantes também concordam comigo, que há uma tendência para que os centros, não são todos, mas grande maioria, se ater somente na parte religiosa do espiritismo.
Vejam isso. E a parte científica, por incrível que possa parecer, quem está se interessando por isso são as universidades hoje. Querem saber o que é esse negócio de reencarnação. Vem para o corpo de novo? O que é isso? Queremos saber. Veja, as universidades estão cada vez mais, professores universitários querem saber, fazem perguntas. Então, veja como é um dinamismo, é uma maravilha o que Kardec trouxe pelas suas mãos, através dos espíritos, a codificação do espiritismo. Mas também tem um outro lado, também que eu vejo nos centros. Existem centros que não querem falar do livro dos médiuns, não quer falar do livro dos espíritos, só quer saber do evangelho. Não que seja errado, mas só isso não basta. Não basta, porque nós precisamos estudar tudo. Ver o lado, porque o espiritismo não é uma religião. Nós temos que entender isso. Ela é uma ciência, é uma filosofia e tem as consequências religiosas, que é uma ligação de religiosidade para com Deus. Então, quem é que está trazendo isso? Aí quem trouxe foi Jesus. Então, tem o livro o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí sim. Então, é estudado o lance de espiritualidade, esse lance de eu estar com Deus. E como é que eu faço? Então, através de Jesus. Então, Jesus é a grande base religiosa. Mas nós temos que estudar tudo, meus queridos amigos. Não basta só ter esse lado religioso. Você acredita em Deus? Claro. Você gosta de Jesus? Nossa, eu amo Jesus. É tão bonitinho, tudo direitinho. Mas aí nós vamos só amar a letra. Não podemos só amar a letra, senão vamos ficar muito teóricos. Nós temos que praticar tudo, ver por que nós estamos vivendo. Há pouco tempo eu assisti uma série de TV na Netflix que não tem absolutamente nada a ver com o espiritismo, mas a grande sacada dos produtores, e vejam que eles colocaram de uma maneira metafórica toda a série, é muito inteligente, precisa perceber muito. Eu vou até falar o nome, Deuses da América, e eu vou falar assim umas pinceladazinhas só para a gente ilustrar um pouquinho. Essa série se baseia nos deuses antigos que estão reencarnados na Terra e eles estão chorando porque são esquecidos. Não tem mais os seus devotos. Como eu devoto esse Deus, então era Odin, o Thor, né? Mas eram homens encarnados na Terra absolutamente normais. Um trabalhava de mecânico, o outro a moça era faxineira e eram deuses. São deuses no filme, na série. E aí vem os deuses da tecnologia. Veja a sacada desses produtores de Hollywood. Eu achei incrível. Eu repito, não tem nada a ver com o espiritismo, mas é para a gente ver a atualidade, como é que a ciência está enxergando, ciências cinematográficas, né? Olha que bonito. Então, a tecnologia, os deuses da tecnologia entram em confronto com esses deuses antigos e eles estão brigando lá. Também tem a discussão dos negros, porque foram muito massacrados no tempo que começaram a vir os navios negreiros aqui na América, né, nos Estados Unidos. Eles falam muito disso. Eles falam da homossexualidade, que é perseguida, a homofóbica, a homofobia. E eles colocam tem lá palavrões, tem cenas de sexo, não explícito, só para simular. Não vai se chocar, mas é bom que se veja para você ver o quanto como nós estamos vivendo a atualidade. E eles mostram as reencarnações dessas pessoas. Vejam, não são espíritas. Olha que interessante. Não são espíritas e eles mostram a reencarnação das duas pessoas que estavam, naquele momento, convivendo juntos. Nós já sabemos disso, que o algoz do passado hoje é sua filha, seu filho, seu marido, sua mulher. Hoje brigamos muito, porque no passado a gente também brigou, e isso é o espiritismo que explica. E eles lá em Hollywood não tem nada a ver com o espiritismo.
mas há uma aproximação psicológica de valores, eles estão questionando os valores. Então, para a gente encerrar esse pedacinho dessa série, o que eu quero dizer? Que eles estão colocando a tecnologia do dia a dia, que as pessoas estão amando mais a tecnologia do que os deuses antigos. Um rapaz que era homossexual lá na série, ele estava junto com um dos deuses, e ele começou a rezar, e ele ajoelhava. Então, o Deus falou para ele, mas por que você está ajoelhando? Eu estou rezando para Alá. Ah, você é de Alá? Mas Alá é monoteísta, só um Deus, mas é o Deus único que nós conhecemos, é o único que tem. E eu sou o quê? Você é um homem que eu gosto de você. Não, mas eu sou um homem agora encarnado, mas eu sou um Deus. Então, havia um conflito. Nós não temos esses conflitos hoje, muitas coisas aí a gente está vendo. Então, a série retrata fielmente as discussões dentro da série para que a gente possa entender por que nós estamos dando mais, se nós estamos dando mais vazão para entender estes deuses antigos, que é onde a gente venerava, digamos assim, os deuses gregos antigos, entre aspas, né, se existiram mesmo, ou a tecnologia, é uma briga que nós temos. Então, por exemplo, tem um psiquiatra, nem sei se ele ainda está vivo, ele deve estar com 90 e poucos anos, eu gosto muito dele, é o Norberto Kepp. Ele é uma cabeça interessantíssima. E ele dizia assim, se você ficar muito diante do computador, a tua mente embota. Você fica só redundante, só circulando dentro de você. E você não consegue expandir você como alma. Olha, é psiquiatra, maravilhoso. Eu achei aquilo sensacional. Porque nós não podemos só ficar com a tecnologia. Lógico que a gente, que nem agora, se não tivéssemos a tecnologia, não estaríamos aqui passando pelo Face, né, André? A gente está aqui passando, um olhando para o outro, a gente está aqui brincando, passando. Claro que precisa disso. Você já imaginou se o Kardec estivesse fazendo o Livro dos Espíritos e falar, oba, terminei o Livro dos Espíritos, agora vou mandar em PDF para todos os meus amigos da Europa? Ai, que bonitinho. Na época, ele tinha a caneta dele era a pena. Pena de pavão. Ai, que coisa feia. Para nós, 162 anos, mais ou menos, para trás. Mas, o que é que nós precisamos tirar de proveito disso? É unir aquilo que você está passando hoje, aquilo que vocês, principalmente nessa temporada de março para cá, são 6 meses que estávamos ainda no tal de lockdown, né? No confinamento, agora a gente está saindo mais. Como você agiu, reagiu, ação e reação, olha aí, como você conviveu socialmente em casa, lá fora, e através da tecnologia. Então, nós não podemos colocar, claro que não vamos falar isso racionalmente, mas muitas vezes inconscientemente, nós sentimos mais tendência para gostar das coisas materiais, das coisas mais essa parafernália toda que nós temos de modernismo, entre aspas, nada contra, do que a gente ter a decência de se enxergar, como a Aline falou, nós temos que ter a pachorra, a vontade, a boa vontade de começar a reconhecer que temos que melhorar. Aí nós vamos buscar o capítulo 4, Reforma Íntima. Hoje, modernamente, temos a PNL, Programação Neurolinguística. Olha aí, a ciência e o espiritismo nunca foi contra a ciência, pelo contrário, mas acompanha a ciência do momento. E a ciência do momento, digamos que a neurociência que estuda o cérebro, tem a programação, quer dizer, você vai se reprogramar. E se a gente for fazer uma pequena comparação, você vai no capítulo 4 do Evangelho, Reforma Íntima. A transformação moral é a mesma coisa que reprogramar aqui a sua cabeça, lá da PNL. Então, não tem nada de fantasmagórico. Isso no tempo lá de quem falava muito disso era André Luiz, através do Chico. Então, nós temos que observar atentamente como nós nos comportamos diante da sociedade.
Não é ser certinho. Ai, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu tiver esse gesto, as pessoas vão pensar o que de mim? Isso é problema, isso é bobagem. O que nós temos que ver é o comportamento psicológico. É o famoso quando Jesus disse orar e vigiar. Orar para alimentar o seu espírito e vigiar o teu comportamento psicológico. Gente, daqui a pouco nós estamos com 80, 90, 100 anos, já estamos voltando para a Terra, para o mundo espiritual. E o que é que nós aprendemos ou reaprendemos ou reavaliamos? Vejam isso. Então, para que servem as lives? Você agora está em casa, sossegadinho, está sentadinho, está lá na cama, está aqui com fone de ouvido. Que gostoso, você não precisa sair de casa, você está ouvindo alguma coisa? Aproveita isso, porque você está tendo chance. Talvez mais tarde, se não deu para ouvir, você vai ouvir depois, né? Em tape, lá, sei lá, de algum jeito. Mas o que importa mesmo, para a gente encerrar, o que importa é como você está se vendo. Porque eu já falei isso em várias lives, você precisa se aceitar. A base é a autoaceitação. Eu preciso aceitar o que sou, porque eu me construí assim. Já falei isso em algumas lives. Então, quando eu me aceito, não é ser conformista, é eu conhecer o que sou e depois reconhecer que tenho que mudar, fazer mudanças dentro de mim. Então, a doutrina espírita atualmente, o que significa a doutrina espírita? Doutrina vem do latim, doutrinos, quer dizer ensinamentos. Espírito é qualidade de espírito. Então, literalmente, é ensinamento dos espíritos. Espiritismo é ensinamento dos espíritos. São os espíritos que vieram para nos dar orientações. Agora, cabe a cada um individualmente começar a tirar proveito no bom sentido, porque o que é o espiritismo? Na verdade, é uma ferramenta maravilhosa que nós temos para melhorar, tá certo? Vai aí, Andréa. Passei Obrigada. Passou um pouquinho, mas tudo bem, não tem problema, temos tempo ainda. Muito obrigada, Ronaldo. Então, agora a gente vai passar a palavra para o Marcel, que vai fazer esse fechamento da mesa redonda. Então, lembrando, vamos abrir para perguntas após a fala do Marcel, mas quem quiser pode passar perguntas já no chat. Marcel, com você agora. Boa noite a todos. Novamente, a gente da Casa Luz do Amor fica muito feliz em poder receber os nossos convidados, a Aline, o Ronaldo, poder estabelecer aqui, através da tecnologia, conectar vários pontos e integrar e gerar para todos vocês que estão assistindo, ou agora ao vivo, ou depois, este vídeo gravado, esse conteúdo que a gente deseja, e tenho certeza cada um aqui está fazendo com muita dedicação, com muito amor, é que seja contributivo, que ajude vocês a refletirem e serem, como eu costumo dizer, um pouquinho melhores do que o dia anterior, né? Eu acho que já foi bem pontuado aí pela Aline muitos aspectos do Cristo, citou Paulo como um ótimo exemplo, e de que seguir um caminho, independente de qual seja, mas eu seguir um caminho dentro do moral cristão, dentro de uma boa convivência social, sem generalizações, é um caminho difícil, sem dúvida. O Ronaldo também nos trouxe um pensamento muito interessante a respeito de tudo isso, e de uma visão que, em parte, nós já deparamos, que é da ciência, que antes confrontava os conceitos espíritas, passa a dizer, espera aí, sobre este aspecto faz sentido e eu já consigo comprovar cientificamente. Sobre esse outro faz muito sentido que vale a pena eu debruçar para estudar. Então, ele tanto vem a confirmar dizeres como que a ciência, a filosofia e a religião iriam se encontrar num futuro breve. Talvez nenhuma de nossas encarnações venha a conviver com essa plenitude, mas nós temos sim a condição de aproveitar o máximo possível durante
essa trajetória. Como já dizia Shakespeare, o importante é a felicidade está na caminhada, né? Então, o nosso convite aqui é convidar todos a caminhar. E caminhar juntos é mais leve, é mais gostoso. Ter a companhia de cada um de vocês nos faz satisfeitos como seres gregários que somos. Bem, sobre o tema Espiritismo na atualidade, eu busquei fazer minhas reflexões prévias e eu deparei com um ensinamento mestre, né? De que veio, já devidamente contextualizado pelos que antecederam a mim, com a frase: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E isso, sem dúvida, tem norteado muitos de nós, e eu me envolvo nisso. Essa mensagem foi psicografada no seu devido momento, estou falando de 1860, pelo espírito que se intitulou Espírito da Verdade. O Livro dos Espíritos é de 1857. Então vem aí uma temporada devidamente programada na espiritualidade, em que vem o codificador liderando e nos abre uma discussão, uma fronteira. E foi fácil para ele também? Não foi fácil para Moisés, seguramente? Não foi fácil para Cristo? Todos conhecem o quanto ele sofreu, pelo menos na história ali registrada, mas eu acho que foi muito mais. E todos talvez conheçam os obstáculos, o preconceito ao qual Kardec também passou. Como pedagogo, como cientista, como professor, como membro da sociedade parisiense, como quem escreve um livro, depara com um lote e esse lote é queimado em praça pública. Não é muito diferente de várias outras cenas que nós deparamos de preconceito e rechaçamento de uma verdade que, ao invés de ser debatida, o algoz prefere colocar em cinzas, né? Vocês acham que também foi fácil à medida em que começam a aparecer mecanismos de comunicação? E vejam, instruí-vos, eis a segunda ordem, né? O segundo ensinamento, eis que surge através de estudos, de equipamentos de transmissão e recepção de sinais através do espaço. Eu estou falando aí de 1831, com a introdução eletromagnética, com Hertz em 1888, das ondas eletromagnéticas, e considera-se que em 1896 surge o rádio. Equipamento revolucionário. Como que um equipamento recebe uma transmissão conduzida de algum lugar sem fio e eu consigo ouvir aqui o que hoje chamamos de radialista, né? Foi revolucionário. E à medida em que temos já algum ensinamento, à medida que temos uma predominância em determinados países de determinada religião, que muitas vezes se misturou com o poder e política, imagine, uma resistência monstro ocorreu para que pudesse também trafegar um ensinamento, trafegar uma palestra, como estamos fazendo hoje. A televisão surge em 1920, populariza-se, na verdade, a partir de 5 anos depois, como produto, né? E aí vai se propagando. No Brasil, muito depois chegou. A internet, então, nem se fala. Que aí vem uma outra onda, né? E, ironicamente, surge de um ambiente de Guerra Fria. Nós estamos falando aí nos idos de 1969, popularizando ou introduzindo aqui no Brasil, melhor dizendo, em 1989, e definitivamente expandindo a partir de 97. Né? Dados de 2011, aproximadamente 80% da população já tinha acesso à internet, com 60 milhões de computadores em uso. Hoje nós temos dados como
temos um número maior de celulares do que a própria população, né? Chegou aos idos de ter mais, aproximadamente 2 por habitante, né? Hoje nem tanto. Mas é assustador o quanto isso avança. Por outro lado, é desafiador, como já comentado aí pela Aline, pelo Ronaldo, mas eu quero também levantar uma questão. Quando que foi fácil para quem propagou o bom ensinamento? Mesmo Jesus em cima do morro, porque era assim que intuitivamente se falava à população, você ia para um lugar mais alto, até hoje funciona, tá, gente? O pessoal da internet aí funciona isso. Mas você sobe em um lugar mais alto, fala ao público, ainda assim, imagine quantos bloqueios o quanto ele sofreu. Aí vem as mídias. E aí um caso, recente, inclusive, esse vídeo chegou para mim, eu fiquei maravilhosamente encantado, que é um depoimento do chamado Geraldinho, né? O Geraldo Lemos, conviveu na sua adolescência, juventude, poderia dizer, porque ele é jovem ainda, mas ele pôde conviver com o Chico durante boa parte da vida. E, de repente, se eu não me engano, ele registrou no vídeo, acho que é 1986. Ele muito jovem, Chico, ele descreve que Chico para o olhar, como ele já identificava que estava tendo algum tipo de contato, visão, algum tipo de intuição, virou para ele e falou: Geraldinho, o que é multimídia? Ele virou e falou: olha, por associação, Chico, eu não sei, mas me parece que são várias mídias juntos. Algo assim? Por que você está perguntando? Não, porque os espíritos aqui estão me revelando que será através da multimídia que haverá uma grande expansão. O que eu quero dizer e abrir meu coração diante desse encanto, né? Primeiro, da confirmação do que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, de que um ambiente multimídia, ele definitivamente favorece, liga os pontos, como eu disse logo no início, recebendo com todo carinho aqui os nossos convidados, mas também já estava previsto. Não é algo que nós podemos dizer, eu liderei, eu apontei, eu fiz e aconteci. Não. Existe uma programação na espiritualidade com fases, com o devido tempo, assim como Jesus tinha que passar uma mensagem por parábolas na época em que uma sociedade corrompida não estava preparada, sua grande maioria, a compreender. Mas ainda assim, bem lembrado aqui pela Aline, os pobres, alguns rejeitados, profissões, nada de âmbito de reconhecimento social, estou falando de pescadores, estou falando de plantadores, né? Mas, recentemente, temos um exemplo de um plantador de alho maravilhoso, que eu admiro até hoje, que foi Chico, conosco. E ele mesmo dizia, não tem substituto, nasce uma grama, morre uma grama, nasce outra, dando uma prova de humildade, um exemplo maravilhoso, rechaçando todo e qualquer exemplo de vaidade que poderia ter, e teríamos talvez o ímpeto de dizer: você tem o direito de ser vaidoso, você é excepcional, e isso só o deixaria nervoso e nos mandaria calar a boca, com o direito que ele tem também. Então, temos muitas lições para dizer, meus amigos, de forma um pouco mais conclusiva, de que, na verdade, o amai-vos, que é o primeiro ensinamento, eu não preciso dizer que temos muito ainda a aprender. Cada dia nós deparamos com exemplos contrários, e o Espiritismo, sobretudo, não é uma doutrina de se coletivizar. Ele é uma doutrina para se absorver de dentro para fora. A transformação se dá em cada um de nós. Então, não tenhamos, caros semeadores, a pretensão de mudar o mundo, ou você quer mudar outra pessoa, mas que possamos ser o meio, que possamos ser aquele
plantador de uma pequena semente que faça com que ele reflita. Porque muito dessas reflexões foi o que nós trouxemos aqui, alguém plantou. Muito disso que aconteceu, e hoje reconhecemos que o amor é um grande exemplo, alguém fez os seus sacrifícios, a contar do grande mestre. Instruí-vos, que é o seu segundo ensinamento, também estamos buscando aqui dedicar alguns minutos e o nosso voluntariado, além de tantos outros trabalhos que eu sei que tantos nós aqui que estamos com a condição da palavra fazemos, mas muitos de nossos convidados, trabalhadores, amigos, anônimos diversos também fazem, propagando ensinamentos não necessariamente do Espiritismo, porque, já mencionado, Kardec foi um codificador. Nós não queremos a bandeira de ser donos da verdade ou de ser o único caminho que leva ao Pai, mas existem várias formas de conviver bem e de amar e de instruir a ponto de que a nossa coletividade conviva melhor e de que cada indivíduo possa crescer. Nós aqui nos identificamos com a doutrina espírita. Naturalmente, nós aprendemos a falar sobre isso e a ser receptivos a quem mais precisa dentro desses conceitos. Mas não somos naturalmente os únicos. Seria muita pretensão e isso definitivamente não é um dos objetivos. Mas que tenhamos o objetivo, como eu comentei no início, de ser um pouquinho melhores a cada dia. Porque a encarnação em si, ela tem como objetivo primaz a evolução. E para isso nós já fomos aqui presenteados e contemplados. Então, concluo aqui com o meu agradecimento a Deus por estar ocupando um corpinho, não necessariamente na silhueta que eu gostaria, mas estar aqui sendo ocupado com a máxima dignidade e o meu esforço possível para honrar esse presente que foi dado. E eu espero que cada um de vocês tenha, ao menos, despertado um pensamento a respeito de tantas coisas boas que esses nossos convidados trouxeram, e eu busquei consolidar aqui com essa caminhada paralela à tecnologia e em nenhum momento deixou de ser apedrejado no caminho. Obrigado a todos vocês. Obrigada, Marcel. Então, nós temos, vou apertar um pouquinho, mas temos uns 5 minutos para perguntas. Se tivermos alguém, pode abrir o microfone, pode digitar a pergunta no chat. Mas só dar uma olhada no Face, não sei se vai abrir alguma pergunta no Face, mas, por favor, se você puder acompanhar, Luzia. Oi. Pode fazer. Muito bom. Não vou fazer pergunta, não, só queria parabenizar todos vocês, né? Juntando tudo aí que vocês falaram e fazendo aí uma análise, né? Vocês realmente pegaram cada um pontinho aí que trouxe para nós todos os ensinamentos para todo mundo, né? Esse espiritismo da atualidade, quando essa definição, que eu acho que foi a Mônica que deu, Aline que deu, né, de doar-se, acho que foi você, não foi, Aline? Foi, Aline. Eu achei, assim, muito bom mesmo, que a verdade é isso mesmo, né, que eu acho que a gente tem que aprender a fazer, né, que o ser humano tem que aprender. E aí, quando ela fala também de Jesus, e eu achei muito bom quando você falou que Jesus ele está num exemplo que muita gente, para nós que sentimos ele, que acreditamos que ele esteve aqui, é muito bom, né? Mas a gente sabe que a maior parte das pessoas precisa de algo palpável, algo que deixe mais do encontro do ser humano, né? E quando você cita Bezerra, traz para a gente alguém que está bem visível, bem aqui do nosso lado. Eu achei assim muito bom isso mesmo. E quando eu só estou comentando o que eu entendi, porque eu achei eu não sei bom. se a Mônica vai... A Mônica acho que levantou a mão para fazer uma pergunta. Deixa eu só ver aqui, Mônica.
Mônica, você tinha levantado a mão ou foi só... Eu acho que foi... Acho que foi sem querer. Eu só também, sem querer, abri a minha câmera. Eu não vou abrir mais, não. E aí, a hora que o Ronaldo, né, Ronaldo, você falou do livre pensador, né? Se a gente analisar tudo isso, que a gente fala lá em 1800, realmente era um momento em que tinha que trazer esse conceito de livre pensador, porque o homem não era livre, né? A igreja, principalmente, mandava até no próprio pensamento. Se ele pensasse, ele tinha que ficar bem quietinho, porque ele não podia colocar tudo aquilo dele, né? Mas a gente aprendeu. E quando você falou da parte religiosa da doutrina, que eu também já tinha visto alguém falando sobre isso, que estão querendo pegar só a parte religiosa da doutrina, e aí eu pergunto para você, que agora eu vou até te perguntar, a gente viu ao longo do tempo que mesmo a doutrina tendo aparecido lá na França e chegou, a gente sabe que ela se expandiu aqui no Brasil, que hoje nós sabemos que a doutrina está lá fora, porque são levada por brasileiros. Em 2010, tinha 3,8 milhões de adeptos do espiritismo. Então, nós somos o país que mais religioso, vamos dizer assim, espírita, é hoje o Brasil. E o Brasil, a gente sabe também que ele se fixou não na parte científica da doutrina, nem na parte filosófica, ele ficou com a parte religiosa da doutrina, não foi? Foi. Então, eu não sei porque agora... O Brasil nunca se fixou na parte científica da doutrina, não é? Você está fazendo a pergunta para mim, não é isso? Isso, para você que falou sobre essa parte. Então, o que acontece? São tendências que os países, pela educação social, pela educação dos povos, têm. Nós temos que observar que, lá no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pegando assim rapidinho para a gente não estender muito, Jesus chamou essas pessoas que vieram para o Brasil, são espíritos altamente endividados. Eu vi. Mas eram bons espíritos no sentido de inteligência, de conhecimento. E eles vieram para cá para tentar se redimir. Agora, imagine aí, coisa de 1500 para cá, são 500 anos que a gente vem reencarnando, e esses espíritos foram tendo tendências para mais pela a parte religiosa do que a parte científica. Então, agora ficou a parte científica para os estudiosos, que são as universidades, e querem saber por que existe a tal de reencarnação, que eles falam muito isso, e os centros têm tendência, porque os seus dirigentes, as pessoas gostam mais de ouvir de Jesus, porque toca o coração. Jesus toca o coração. Você já imaginou você entrar no livro dos médiuns e começar a falar toda a classificação da mediunidade? As pessoas ficam loucas. E eu vou ter que decorar isso. Não é? Então as pessoas... Você espanta as pessoas. As pessoas, querida, quase que detestam isso. Agora, quando fala de Jesus, fica 2, 3 horas ouvindo. É verdade. Então, são tendências que as pessoas têm. Por isso que nós estamos aqui trabalhando. Na verdade, nós precisamos de tudo, né? Da parte religiosa, da parte científica e filosófica. Mas também... Desculpa. A Joana de Ângeles, ela diz que nós somos o ser integral, né? O homem é um ser integral, né? Nós todos somos... Então, o que integra nós? Nós somos filosóficos, somos seres filosóficos, nós somos seres científicos, nós temos uma ciência interior, e nós somos os seres religiosos, de religiosidade, não no sentido de ter uma religião. Tanto que Jesus nunca trouxe uma religião aqui na Terra, né? É isso aí. É isso aí, muito bom mesmo. E também no Brasil tinha que ir para frente o espiritismo também, porque nós já tinha Umbanda, já tinha Candomblé. Quando o espiritismo chegou aqui, foi facinho juntar tudo. Tanto é que se mistura hoje o espiritismo com o espiritualismo e ninguém define nada, né? Todo mundo acha que
qualquer mesa de umbanda é espiritismo, né? E a gente sabe que não é, né? Quando, na verdade, é espiritualista, né? Isso, Porque o espiritualista. espiritualista é quem acredita no espírito, que o espírito existe. E o espiritismo é a doutrina de Jesus interpretada pelo Evangelho, né? e organizada por Allan Kardec, que muitas pessoas acreditam que o espiritismo adora, idolatra Allan Kardec. Não é isso, né? Isso, Allan O Kardec, mesmo Chico Xavier, lembrado. né? O mesmo Chico Xavier. Teve gente que, por exemplo, parou de ser espírita depois que o Chico desencarnou, porque achava que era só ele que representava o espiritismo. Nossa, que né? coisa, hein, André? Meu Deus. E quanta gente fala que é kardecista e não sabe que a doutrina é que a doutrina dos espíritos. Que o espiritismo veio, foi o nome dado que Kardec encontrou para diferenciar dos espiritualistas, né? Então, mas é porque essas sociedades espiritualistas existem desde sempre, né? O Ronaldo comentou sobre os deuses gregos, os deuses nórdicos, né? Dos vikings do norte da Europa, Thor, Odin, e também os celtas, são bem mais antigos do que nós, né? Muito praticamente eles têm a mesma relação ali do que os deuses adorados por vários tribos, vários grupos, né? A gente não pode falar em tribos, mas em grupos ali na própria África, e mesmo assim é a nossa herança antiga e que agora a gente pode, junto com a ciência, né? Que é o que o espiritismo faz, inclusive por isso que é doutrina, não é uma religião, mas é uma doutrina que busca estudar, né? Acompanhar com a ciência, não fugir da ciência, como infelizmente algumas religiões fizeram, deram as costas, porque muita coisa não podia ser explicada, né? E porque não podia ser explicado porque isso foi inventado por alguém, né? Não é realmente da religiosidade, da espiritualidade em si, mas é invenção nossa do ser humano, né? Então, veio apenas como uma necessidade para regular alguma coisa em determinado momento, mas não tem uma explicação a ser levada adiante, não passa pelo crivo da ciência. Então, daí a importância, né, dessa discussão que estamos fazendo hoje. Na verdade, se a gente for falar, a gente vai ficar aqui. Nossa, verdade. Precisávamos ter outros momentos, não é? Posso só completar agora, porque eu acho uma sacanagem falar o que a Aline falou, que o Ronaldo falar, e não falar nada do que o Marcelo falou, né? É verdade. Não dá para deixar de lado. Mas olha, você falou lá nos Amaivos, né, que Jesus falou que não veio para mudar o mundo, né? E aí é bem aquilo, né? Diz assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque realmente ele dizia, quem já tem o entendimento, já tem o compreendimento de tudo aquilo que eu estou dizendo, vai saber que ele vai ter que se transformar. E não adianta você querer mudar o outro, porque ele sabia que ele não ia mudar, que a transformação vem de dentro para fora. E quando você diz aí, ó, eu não sei instruí-vos, eu até coloquei aqui, será que nós estamos mesmo nos instruindo? Quer dizer, porque eu instruir aí, adquirir o conhecimento, eu até acredito que eu estou fazendo esforço danado, porque eu fico nesse negócio aí que eu não sei quem falou aí que mexe com a cabeça, que eu acho que foi o Ronaldo, eu fiquei até preocupado, vou até comprar um daqueles outros fones que vai por fora, nem vai aqui. E eu pergunto, será que nós estamos colocando em prática? Olha, eu creio que sim, Luzia. Talvez a nossa expectativa, ou ambição, ou ansiedade não se satisfaça com essa caminhada. Mas o Espiritismo também nos consola, informando que nós temos muitos milhares de reencarnações pela frente. Que não tenha tanta pressa, Chico costumava dizer, né? Ainda assim, alguns dados que parecem coincidência, mas também anotei exatamente o que você falou, e nós não combinamos, sobre os dados do censo de 3.800 espíritas, né? Até a última informação preliminar, não dos dados de 2010, que já está defasado, e talvez o censo não saia agora, já superava 5 milhões. Mas é algo que eu sempre falo que
por ser uma doutrina e não necessariamente uma religião, existem formulários que não aceitam sequer uma resposta alternativa, porque eu trabalhei com judeus espíritas, eu trabalhei com católicos espíritas. Ué, então a sua religião qual é? Entende? Então, o espiritismo não busca números, né? Pelo contrário, mas vale a pena a gente falar sobre isso, porque um próprio instituto demográfico, por exemplo, ele rotulou o espiritismo como religião, ponto. Então, ou você é católico, ou você é espírita, ou você é judeu, ou você é espírita. Não cabe você ser espiritualista, como falamos há pouco. Né? Não, peraí, o censor vai ficar louco lá. A FEB tem hoje 15 mil centros cadastrados. O último dado que eu tinha, e falei bastante já sobre isso, e fica tranquilo, você vai achar um centro que tem mais de 5 mil. Isso daí eu falei durante anos. Hoje já são 15 mil cadastrados, sem falar daqueles que não estão necessariamente registrados na FEB. Porque nós tínhamos até então, e não quero nem valorizar e tampouco desmerecer, o trabalho de nossas ilustres benzedeiras. E não eram médiums devidamente iluminados, com determinado dom da cura, que reconheciam, muitos deles, os seus guias, chamamos de mentores, com receitas fitoterápicas, muitas vezes, coisas, dicas. Eu tenho histórias para contar de monte disso, mas eu juro que eu não vou tomar o tempo, mas que depois a ciência confirma, seja pelo princípio ativo da erva, seja o porquê a casca de ovo no mourão da cerca determinava a praga. Mas, na ocasião, não tinha nenhuma credibilidade, porque era rotulado de crendice. Né? Então, o espiritismo em si, eu acho que ele permeia o indivíduo em sua essência. Independe de rótulo de religião, independe de título, seja qual ele for. Porque precisamos, e graças a Deus também reconheço no caminho que Deus permitiu que fosse colocado à minha frente, médiuns genuínos, mas que nunca fizeram curso. Não vieram de famílias espíritas, conflitavam com aquilo que ele sabia que era verdade para ele. Como é que eu posso antever um negócio que acontece? Eu estou desconfortável em falar com a pessoa, mas eu tenho clareza nisso. Ok, vamos falar a respeito. E aí vem o valor da codificação. Como bem colocou o Ronaldo, tem um livro dos médiuns detalhado, tem o André Luiz, que eu chamo ele de técnico, de tão cirúrgico que ele é em suas definições. Então, nos ajuda demais ao ponto que você falou, a instruir e a se construir. Verdade. Tá certo. Então, infelizmente, nós vamos precisar concluir, mas foi uma ótima mesa, pudemos compartilhar várias ideias, com certeza já pensando em próximas, né? Antes de nós fazermos o encerramento, eu queria só lembrar sobre a palestra que teremos na segunda-feira, que, na verdade, é a mini palestra. O Ronaldo já teve a oportunidade de participar, e nessa segunda-feira convido a todos para nos acompanhar ou pelo canal aqui no Zoom, ou então seguindo a nossa página no Facebook. Vai ser com isso, então, colega de Santa Catarina, que vai falar sobre o livro Voltei, psicografado pelo Chico, que contém uma história muito interessante, né? O irmão Jacob, na verdade, é um pseudônimo de um espírita que desencarnou e aí vem relatar como é que foi a passagem, sua adaptação do lado de lá. Então, ele já era espírita, era médium, trabalhava em centro espírita, e talvez pensasse que fosse mais fácil a adaptação, e provavelmente não foi isso que aconteceu. Mas o Carlos Martel vai dar essa palestra na segunda-feira. De qualquer forma, também pelo tempo, são 20 minutinhos, na verdade vai ser só um aperitivo, uma entrada, para convidá-lo para uma palestra maior, quem sabe para uma mesa redonda nos próximos meses, né?
mas, de qualquer forma, estão todos convidados para segunda-feira, a partir das 8h30. Então, agradeço a presença dos nossos convidados, Aline Moura, Ronaldo Oliveiros, muito obrigada, somos muito gratos. Renovamos o convite para as próximas palestras, tá? Entre em contato com vocês, os temas que vocês têm interesse, vamos continuar essa troca, e eu vou pedir, então, e agradeço também, claro, a todos que estão aqui na nossa sala, Zooms, acompanhando, aqueles que também estão nos acompanhando no Facebook, ou então aqueles que vão assistir mais tarde, que às vezes, por questões de horário, não conseguem acompanhar ao vivo, mas assistem ao vivo, então, também muito obrigada. Uma semana iluminada a vocês, eu vou pedir só ao Marcel para fazer o encerramento desse nosso encontro. Vamos, então, agradecer ao Pai, mas essa celebração da vida, celebração do ânimo que nos toca, que nos move e nos faz reconhecer irmãos de sua paz, de sua fé, de seu infinito amor. Que essa bruma que cada um de vocês sente cair sobre vós, tocando, transformando e abençoando. Renove seus centros de força, habilitando, harmonizando. Sinta o abraço de agradecimento desses nossos irmãos da espiritualidade que pontualmente aqui estiveram, nos auxiliaram nessa condução, na inspiração e nas palavras proferidas. Somos apenas meio de serviço ao seu amor. Que a paz esteja em cada um de vós, que tenham uma semana maravilhosa, um fim de semana abençoado, e que toda essa energia, todo esse plasma gerado aqui em nossa reunião seja útil a esses nossos irmãos na espiritualidade, levando aos nossos irmãos mais necessitados. Estejam eles nos hospitais, nas ruas e avenidas, debaixo das pontes, nas ilusões dos vícios, e tenham eles também o abraço sentido, o calor e a percepção de que somos todos iguais, que apesar de diferenças materiais ou de acesso, somos todos frutos da mesma árvore. Que sejam todos abençoados com muito amor. E que possamos agora, unidos em prece, elevar o nosso pensamento em agradecimento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos de todo o mal, Pai. Nossa Mãe Maria, nos abençoa, nos cubra com seu manto de luz e amor, ilumina o nosso caminho nesse nosso propósito de crescer e buscar aprender dentro dos ensinamentos de amar o próximo como gostaríamos de ser amados. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora da nossa passagem para a vida espiritual. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, com meu abraço e meu sincero agradecimento. Boa noite, muito obrigada.
Boa noite, gente. Uma boa Boa semana a noite. todos. Até Boa segunda, semana. se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, Até tchau. segunda. Até segunda. Boa noite.